Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu venho no carro agora, tô chegando aqui nas dependências da empresa, chegando cedo, vai dar 7 horas, só vou entrar às 8, mas eu gosto de chegar cedo, dá tempo de... Temos merenda aqui, né? Temos o nosso café da manhã, dá tempo de tomar um café, até tomar um banho, né? E no carro, é engraçado que minha sobrinha Mel tá estudando inglês através do curso online que eu vendo aqui e já tá falando bastante, né? Bom dia, tudo bem? E o meu sobrinho Saulo gosta do espanhol, né? E eles ficam me perguntando como é que diz isso, como é que diz aquilo. E eu lembrei de uma história e um dos conselhos que eu sempre dou com relação ao aprendizado do idioma inglês, outros também, né? Vocês sempre vão me ouvir falando sobre isso, né? É humildade e ousadia, tá? Deixa eu explicar. Humildade não é aquela questão, pobrezinho, coitadinho. Não. Humildade para reconhecer quando não sabe, dizer que não sabe, reconhecer, né? Mas ao mesmo tempo, ousadia de ir atrás, de buscar o conhecimento, de perguntar, tá? Tem muitas coisas do inglês que eu não sei. E quando me perguntam, eu digo simplesmente, eu não sei, mas eu vou pesquisar, vou buscar, vou perguntar para quem sabe. Muitas vezes eu entro em contato com alguns colegas que também falam inglês e pergunto para eles, mando uma mensagem no WhatsApp. Hoje em dia, né, gente, muito fácil. Pesquiso no Google, enfim, no próprio YouTube mesmo. Tem professores falando, professores nativos, brasileiros, enfim, muito fácil. E aí eu lembrei de uma história, mais uma, né, lá dos hotéis. No primeiro hotel em que eu trabalhei, que foi onde teve aquela famosa história, né, das minhas colegas lá dizerem que eu estava fingindo falar inglês. Teve algumas outras histórias, tá, gente? É porque essa foi a mais marcante, assim. Mas sempre tem algumas histórias que às vezes eu esqueço, né? E conversando com os meus sobrinhos, eu lembrei dessa, né? Estavam o recepcionista que recebeu meu currículo com as meninas lá que diziam que eu fingia falar inglês, né? E todos falavam inglês, né? Todos eles. Só que, como eu sempre falo, né, gente? Sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Nós aprendemos, né? Na maioria dos casos, aprendemos o inglês como uma segunda língua. Então, se é uma segunda língua, não é a primeira, não é a sua língua mãe, não é igual ao português, né? Mesmo em português, tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente não domina, é um assunto mais técnico, é um assunto que a gente não tem conhecimento. E por aí vai, né? Aí um dia eles estavam atendendo uma ligação em inglês, tudo bem, estava ali atendendo, estavam entendendo, e precisou passar o e-mail do hotel, né? O e-mail, ou o site, alguma coisa assim. E aqui eu tava até perguntando, né, pra minha sobrinha se ela sabia as pontuações, ponto, né, o barra, que a gente no inglês tem uma expressão, né, take for granted, nós tiramos como certo, né, que a gente sabe, só que quando chega na hora a gente vê que a gente não domina, não era como a gente esperava, né. Até então, deixa eu sair desse caminhão aqui para sair do barulho, né. Até então, o ponto, né, pontuação point, não é point, é dot, talvez eles tinham dominado, né? Mas chegou num caractere lá que é muito usado com relação aos e-mails, né? Que é o arroba. Sabe, quando você vai mandar o e-mail, né? @hotmail.com, @gmail.com, @yahoo.com, né? Quando chegou nesse arroba, eles não sabiam. Não sabiam. E aí eu passando assim na recepção e via, cada um tentava de um jeito, né? 3 pessoas, viu? Cada um tentava de um jeito. Saiu até um arroba. Tô rindo assim, gente, mas tem coisas que a gente não sabe realmente. Tem muitas coisas que eu não sei.
não é? Aí nessa hora foi a tentativa e erro mesmo. Eu passando ali na hora, não é? E eles tendo a ciência que eu falava inglês, muito embora alguns, né? Alguns. O recepcionista Jefferson não. O recepcionista Jefferson era tranquilo. Foi ele que recebeu meu currículo lá. No primeiro dia que eu tive o contato com ele, deixando o currículo, eu já falei em inglês com ele, falei em espanhol e ele era tranquilo, né? Mas mesmo ele não sabia. E aí eu ia passando na frente da recepção e me chamaram, né? Clepton, Clepton, sabe como falar arroba em inglês? Aí eu pensei que era arroba do gado, né? Tem? Arroba do boi gordo. Não, arroba de e-mail, não sei o que, arroba gmail.com, tu sabe? Eu sei. Como é o o jeito que fala, né? A pronúncia, quando a gente diz www.clepson@.com, né? Eu falei www.clepson@.com, né? O dot é o ponto e o arroba é é assim que se fala, não é arroba, né? E eles têm certeza, eu tenho, eles falaram assim meio com medo, sabe? Né? Deram lá o endereço do site, não lembro, do hotel, www, não sei o que, tipo assim, será que é? E aí eles viram que a pessoa entendeu. Aí continuaram a conversa e deu certo, né? O resto eles soletraram o nome do hotel, né? E depois eles me perguntaram como é que eu sabia, não é? E isso foi o que eu falei para minha sobrinha também. Eu falei para eles: vocês sabem que no nosso refeitório tem revistas, né? Sobre turismo, sobre os destinos turísticos, né? Passeios turísticos, em português, em espanhol e em inglês. E eu tava lendo uma história muito boa em inglês. A história é boa mesmo, me chamou a atenção. Eu não lembro agora o que era, mas o cara, aí no final tinha assim: se você quiser mais informações, mande um e-mail para nós que nós vamos te mandar mais informações. Aí tinha o endereço do e-mail. Como eu estava lendo a história em inglês, eu continuei lendo, né? www. O e-mail lá que eu não lembro o que era. Quando chegou nesse arroba, eu não sabia. Aí eu fiquei assim, peraí, não é arroba, né? Muito menos arroba, né? Eu, cara, se um dia eu precisar utilizar isso ou alguém falar pra mim, né? Eu não vou saber. Fui atrás. Cheguei em casa e fui pesquisar. Como é que diz esse arroba? Aproveitei, vi outras coisas, né? Underscore, que é o underline. Vi o barra. Tem? Barra. E descobri que tem o forward slash. Slash é barra, né? E tem o backward slash, ou seja, barra para trás, barra para frente, né? E foi assim que eu fiquei sabendo e disse para eles, eles ficaram muito admirados, ou seja, que o conhecimento estava ali. Mas isso é apenas um exemplo, gente, de que nós temos que ter bastante humildade, tá? Bastante humildade. Aqui na empresa tem um colega meu aqui que ele fala, né, que eu sou fluente em inglês. Teve até uma situação que apareceu já contei aqui também, né? Uma outra história mais recente aí, funcionário novo aqui, dizendo: eu tô aqui só passando uma chuva, né? Tô aqui só por enquanto. Eu falo inglês e falo espanhol. Quando ele falou isso, eu tava bem pertinho e eu vi, né? Eu já me animei logo. E um colega meu aqui, o Alexandre, fala com o Clécio, fala com ele aí, ó, fala com ele aí. Ele é fluente, né? Ele é fluente. E eu fui atrás de falar com ele. E pra minha surpresa, o cara não fala nada. Nem inglês, nem espanhol. E eu, tipo assim, né? Pra que ele fez isso, né? Não precisava disso. Ou seja, faltou aí uma certa humildade, né? Não existe nada que a gente ganhe aqui por falar idioma, né? A gente não tem nenhum benefício, não existe isso aqui. Ou seja, não existe essa concorrência. Ele falou porque ele quis falar mesmo, né? Quando eu conversei com ele, né? Falei com ele alguma coisinha em inglês, depois em espanhol, ele percebeu que ele não falava nada, gente. Eu falei uma coisa simples, simples. Eu acordo de manhã e vou preparar o meu café da manhã. Foi o que eu disse. Falei isso em espanhol e em inglês e ele não entendeu. Então falta humildade nesse caso, né? E depois eu falei com o meu colega, né? Que me apresentou para ele, vamos dizer assim, ó, aconteceu isso, né? Ele foi mesmo, pastor, foi. E outra coisa, tá? Falando para ele: você nunca me ouviu eu dizer que eu sou fluente em nenhuma língua. Você nunca me ouviu dizer isso. É você que tá dizendo. Aí ele ficou assim,
Eu não tô dizendo isso. Eu nunca falei isso. Foi você que falou isso. Entendeu, gente? Nosso posicionamento. Então, assim, nesse mesmo hotel, toda vez que chegava um estrangeiro para mim, né, um hóspede, e fazia a famosa pergunta, né, do you speak English? Eu sempre dizia que falava a little bit, um pouquinho. Eu falo, mas falo um pouquinho. Por quê? Porque dessa forma eu tô me posicionando de uma maneira que fique mais fácil para eu entender. Porque o estrangeiro chegou para mim, do you speak English? E eu respondo a little bit, respondo que significa um pouquinho, né? Ele automaticamente vai falar mais devagar, o que fica mais fácil para eu entender e resolver o problema dele. Porque no fim das contas, gente, o estrangeiro, ele não quer saber se você estudou na escola A, na escola B, se você fez intercâmbio, não. Ele quer apenas saber onde é que fica o banheiro, onde é que é o restaurante, a que horas começa o café da manhã no hotel, né? Onde é que tem uma farmácia, um supermercado, onde é que pode trocar dinheiro. Ele só quer saber isso. Se você conseguir resolver, show. E o que eu ouvia, cara, você fala bem, né? Você fala bem, você disse que falava um pouquinho. Aí a gente tem que ir, né, devagarzinho, eu tô aprendendo. Humildade, né? Mas ousadia para ficar em contato com eles. Enquanto eu via gente que dizia, né, I do, que significa, né, eu falo. Do you speak English? Yes, I do. Quando a pessoa começava a falar, ele tinha dificuldade de entender. E eu chegava para a pessoa e dava o conselho, né, não faz assim. Diga que você fala um pouquinho, porque automaticamente ele vai falar mais devagar. E a pessoa nunca conseguia entender o que eu estava dizendo, né? Nunca conseguia. Não, eu quero falar rápido. Eu dizia, cara, eu também. Olha aí, coisa boa, né? Eu também. Mas até chegarmos lá, por que não começar mais devagar? Entendeu? Por que não falar mais devagar e entender e pegando, ganhando musculatura, né? E assim a gente vai, gente, tá bom? É isso, conselho, tá? Lembrei dessa história aí do arroba, né? Não é arroba, tá, gente? O arroba do e-mail em inglês se diz at. É assim que se fala, tá? Se você quiser aprender inglês aí no conforto da sua casa, acessa aí o link que eu vou deixar acima desse vídeo, ou abaixo, ou nos comentários. Você estuda inglês no conforto de casa, tá bom? Fiquem com Deus. Bye, bye.